mas nós temos o mês inteiro aí de festa. E para falar sobre os investimentos, para falar sobre o evento, para falar sobre a estrutura, nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Balanço Geral o presidente da Fundação de Cultura e Arte Aperipê, aqui do estado, Gustavo Paixão. Gustavo, prazer em tê-lo aqui, bom dia para você. Bom dia, Fábio Henrique, bom dia, telespectadores do Balanço Geral. Um sucesso, viu, Fábio Henrique? É isso que eu ia lhe perguntar, os 2 primeiros dias, é tudo tranquilo, alguma observação, enfim, qual é a avaliação dos 2 primeiros dias? Ontem fizemos dia de domingo é tudo mais calmo, né? Então tivemos a oportunidade de ir com o governador para ouvir mais a população e entender o que é que eles achavam que podia melhorar. E graças a Deus o que ouvimos foi muito pouco, perto do que ouvimos no ano passado, porque o planejamento realmente desse ano foi um planejamento com muita antecedência. Esse ano a gente ampliou a área, com a capacidade do dobro do tamanho na arena de shows. A gente tem capacidade esse ano para 50 mil pessoas, uma área com 19 mil metros quadrados, muito estruturada, com 12 restaurantes, ano passado tivemos 8. E importante, Fábio, falar que a gente tem 3 entradas, foram ampliadas, né? É bom lembrar que o ano passado, em alguns dias, aliás foram vários dias, que os portões tiveram que fechar porque não cabia mais ninguém. Daí a necessidade de ampliar, né, essa área, digamos assim, dos shows. Agora, você falou nas entradas, havia informação de que tinha muita fila naquela entrada ali pela Vila do Forró, mas tem outras entradas também? Exatamente. Apesar da gente ter divulgado bastante, eu acredito que as pessoas ainda não descobriram as outras entradas que nós fizemos. Eu aproveito sua audiência para a gente reforçar isso, né? A gente tem uma entrada A, que a gente chama de entrada principal, que é lá, ficou tão grande a área, que a entrada A é próximo ali aos Lagos da Orla, por aquele estacionamento dos Lagos da Orla. Uma segunda entrada B, que fica ali nas imediações da pista de skate, onde nós fizemos aquele prédio antigo que tinha ali abandonado, a prefeitura cedeu para que a gente pintasse e fizemos toda uma temática junina através dos grafiteiros. Aquele prédio ali, aquele na Orla que era para ser um bocado de coisa, nunca foi nada? Aquele mesmo, exatamente. Convidamos o pessoal do espaço coletivo, criativo, e eles fizeram uma arte muito linda lá com nossa cultura junina, nossa cultura sergipana e nordestina. Então valorizou bastante a entrada B, que é essa, e a entrada C, que eu diria que ela é mais uma conexão entre a vila e o arraiado que propriamente uma entrada. Então, como as pessoas tinham ela em mente, acabaram usando bastante, e as outras, que tem o dobro da capacidade de cada uma da C, ficaram bastante desocupadas, vamos dizer assim, com pouco fluxo. Você tinha muita gente na entrada pela vila e as outras 2 entradas estavam mais vazias. E aí vamos aproveitar para pedir que as pessoas usem as outras 2 entradas, porque ao todo, Fábio, nós temos 52 entradas. O que preconiza o bombeiro é que para cada 1000 pessoas nós tenhamos uma entrada. Ou seja, a gente está dentro do padrão e a gente tem 52 entradas. 52 entradas. Do sábado me parece que deu muita gente, né? Como é que foi a participação de público? Sábado, primeiro dia, um sucesso absoluto. A Polícia Militar estimou algo em torno de 40 mil pessoas, né? Porque realmente ainda assim choveu bastante, muito vento. E a gente imaginou até que daria um pouco menos. E as pessoas saíram de casa, foram prestigiar. Porque de fato, Fábio, esse ano, o governador ontem dizia: Campina Grande levou 40 anos para chegar onde chegou, e ele brincava com um deputado de Campina Grande dizendo: nós vamos pegar vocês em 4 anos. E ontem eu estava no Zap aqui com a secretária Rosária da Paraíba, ela impressionada como ele disse: olha, o governador brincou e falou sério, no segundo vocês já estão encostando na gente. E é verdade, eu estava aqui te mostrando algumas fotos antes, aéreas de drone, e realmente a gente percebe assim, que ficamos muito grande, né? Quando a gente junta aquele complexo ali de vila, parque de diversões e arena, fazendo ali uma espécie de L, né, ao redor das quadras de tênis, realmente... Aliás, é a única cidade do mundo que tem forró na beira da praia. Forró na beira da praia, exatamente. Porque Campina Grande não é na praia, Caruaru também não é na praia, e as demais capitais do Nordeste, as que são, com exceção de Teresina, as que são no mar, não tem a estrutura que Sergipe tem. Agora, Gustavo, aquela história dos 100 milhões, deputados disseram o seguinte: o governo está gastando 100 milhões na festa e falta médico, pediatria, enfim. Qual é o valor que o governo está gastando na festa e como é que se arrecada, para que as pessoas entendam? Porque está se colocando, vou gastar tanto, vou arrecadar tanto. Como é que isso acontece?
Vamos lá, importantíssima a sua pergunta, Fábio. Veja, o governo do estado está gastando 27 milhões de reais. Ou seja, o custo é 27 milhões com Exatamente. tudo, banda, estrutura, tudo, comunicação, milhões. Tudo que for necessário, comunicação fora do estado. Vamos fazer uma comparação aqui. Ano passado o governo gastou 15 milhões de reais e teve um retorno comprovado, e aí já explicando o que você pergunta, de onde vem esse estudo. Veja, esse estudo não é um estudo que é feito apenas pelo governo, o governo participa do estudo, mas é um estudo que é feito pelo Instituto Federal de Sergipe, Universidade Federal, Observatório de Sergipe, Sebrae e FEComércio. Então é um estudo de credibilidade, que ano passado trouxe a marca de 61 milhões de reais. E aí de onde vem isso, Gustavo? Veja, 10% de aumento, impacto direto no ICMS da capital, e 18,5% no aumento de circulação de mercadorias, que é o nosso ICMS. Então isso comparado ao ano anterior. Então isso não são números, não é falácia, não são números hipotéticos, são números estudados e criados. Isso a gente está falando de forma direta. Estima-se que circulou algo em torno de 80 a 90 milhões de reais no ano passado. Esse ano, Fábio, a expectativa com 27 milhões de investimento, se a gente seguir a mesma lógica do ano passado, e ainda que diminua um pouco, se a gente estiver falando aí de 3 vezes mais, que ano passado foram 4, a gente se aproxima da casa dos 100 milhões de reais. Eu ainda brincava em algumas entrevistas que eu dei na rádio e falei até ao governador, dizendo, olha, realmente eu confirmei os 100 milhões. Aí ele olhou assim para mim e fez, como? Eu digo, confirmei dizendo que 100 milhões é 100 milhões de arrecadação, a expectativa, e não de fato de despesa. Então não sei de onde pode ter surgido esse número. Confesso que fico triste com isso, porque Sergipe tem aquela história do balde de caranguejo, né? Sergipe está um subindo e o outro querendo puxar para baixo. Então o Estado tem investido bastante. Se investir em festa popular, Fábio, que dá resultado, que você via você falando com Foca, que algumas prefeituras certas vezes fazem festas eleitoreiras, mas não vamos deixar esse assunto. Porque nos municípios há uma situação diferenciada, né? O município não tem hotel, o município não tem... É muito difícil você ter o turista que vá ao município para a festa, diferente da capital. Eu vi uma informação sua, acho que é o próprio Foca, da quantidade de assentos em voos que foram ampliados neste mês. Nesse período de junho e julho, mais 10 mil assentos. Sergipe está ranqueado aí entre as 15 cidades mais procuradas do Brasil nesse período. Esse número é um número muito importante. A rede hoteleira já comemora os números dessa segunda quinzena de junho. Natural que a primeira ainda seja mais tranquilo, mas vem as férias de julho, então a rede hoteleira de fato tem comemorado, a BH publicou isso. Então, voltando nessa história dos números, o que acontece, Fábio, é que a gente precisa entender que Salvador não faria Carnaval, Olinda, Rio de Janeiro não faria Réveillon de Copacabana, não teria trazido o show de Madonna. O show de Madonna trouxe para o Rio de Janeiro números muito parecidos, lógico, bancado pela iniciativa privada, mais precisamente por um banco privado, desculpe, mas trouxe números para o Rio de Janeiro muito parecidos com os números do Réveillon de Copacabana, que dura um período praticamente ali de uma semana. Então você vê fora do país, a Alemanha sobrevive de Oktoberfest, México sobrevive da Festa dos Mortos e por aí vai. São situações que não são exclusivas de Sergipe. Mundo afora, países, cidades e municípios sobrevivem muitas vezes de eventos. Eu não gosto do termo festas, gosto do termo eventos, porque eu passei muito tempo como presidente da Abrap em Sergipe, e você sabe, quando estive em Brasília naquela luta da pandemia, e pouca gente sabe que o setor de eventos, Fábio, ele gera 6 milhões de empregos no nosso país. Ele representa 4,8% do PIB nacional, isso é muito. Isso emprega mais do que a indústria automobilística. Isso é um setor que, obviamente, não tem a pujança do setor do agro, mas ele está ali entre os top 5 nacionais, que o setor de eventos está entre os top 5 de geração de emprego e renda. Então, não existe turismo sem eventos, não existe evento sem turismo, sem cultura. Então, a gente acredita muito, e o governador Fábio Intrieri tem isso como premissa, é um entusiasta dos eventos, mas não porque é simplesmente festa, é um entusiasta, como ele mesmo fala, que a sua alegria movimenta a nossa economia. Então, esse é o mote, esse é o lema, e 27 milhões sim, porém com expectativa de arrecadação de 100 milhões, e quem sabe até pode ser um pouco menos, claro, mas também pode ser um pouco mais.
É só para as pessoas compreendam. Hoje, segunda-feira, por exemplo, todo dia, hoje, tem festa lá? Hoje a gente dá um intervalo, como foi no ano passado, né, no Arraial do Povo e Vila do Forró, porém, inclusive para prestigiar a nossa Rua de São João, que a partir de hoje passa a fazer mais jus ainda ao nome Segundona do Turista, que uma marinete do forró vai começar a percorrer a orla através de uma parceria com o CETRANSP e com a Prefeitura de Aracaju, para que levem os hóspedes, os turistas, para a Rua de São João, né? Que eles possam ir ouvindo um pé de serra dentro da marinete, voltar ouvindo um pé de serra na marinete com segurança e conheçam mais ainda a nossa tradição naquele berço cultural de Aracaju e de Sergipe, que é a Rua de São João. Perfeito, Gustavo, muito obrigado por ter vindo aqui, pelas informações, né, informações importantes, prestação de serviço às pessoas que pretendem conhecer, pretendem ir ao Arraial do Povo, lembrando que não é só a festa, o show, tem toda a parte cultural, tem exatamente. A vila, enfim, a Vila do Forró, que a gente costuma dizer que é um espaço para a família, né? Um espaço onde as pessoas vão com crianças, vão com idosos, não que idosos e crianças também não possam ir à arena de shows, mas é mais cultural, é mais tradicional que vão à vila. O barracão cultural está lindo, tem lanchonete, tem coreto, tem uma homenagem a Valtinho do Acordeão esse ano com a casa de taipa lindíssima, toda caracterizada, as apresentações de quadrilha, apresentações culturais, pífanos, nossos grupos folclóricos todos se apresentam no barracão, que esse ano está maior ainda, tem arquibancada para todo mundo assistir com conforto, tem camarote de acessibilidade, tem banheiro para todo mundo, que foi um problema que inclusive foi corrigido em relação ao ano passado, muita iluminação, muita segurança, então podem sair de casa com tranquilidade, levem suas famílias, convidem seus parentes de fora para vir a Sergipe, porque realmente a gente tem feito cada vez mais para fazer jus a esse nome de Sergipe, é o País de Forró. Gustavo, obrigado, querido. Um abraço para você. Obrigado, boa semana. Fábio.